Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar trabalhando na matéria nova, tá certo? De juro simples. Nós vamos estar trabalhando hoje uma matéria sobre juros simples que está na página 23, certo? Então, o que seria juro? Juro seria uma compensação de um dinheiro que se paga. Então, geralmente quando você faz um empréstimo, tá certo? Você paga uma taxa de juro. E qual é a componente do juro? Juro, nós vamos ter aqui o capital, que é dito pelo C, uma taxa percentual, que nós vamos chamar de I, e um tempo da transação. Então, juro vai ser o capital, que é o dinheiro empregado, a taxa, que é uma taxa percentual, e o tempo que é feito a transação, certo? Então, podemos dizer que o capital é o valor inicial, tá certo? Da transação. A taxa percentual e o tempo da transação. Bom, então nós temos aqui, ó, no livro de vocês, na página 24, diz o seguinte, que a Regina vai ao banco, fez um empréstimo de 12 mil, tá certo? Por 3 meses, com uma taxa de juros de 2,7% ao mês. Então, qual a quantia que ela deverá pagar de juros, tá certo? E quanto a Regina irá pagar no final do empréstimo. Então, vamos lá. Então, o que é que acontece? Se você pegar aqui, ó, X é igual, qual é o percentual? Vai pagar 2,7, tá certo? Que é a taxa percentual, tá certo? No caso, de 12 mil. 12 mil. E qual é o tempo? O tempo vai ser 3 meses, certo? Então, ó, essa taxa percentual aqui, pessoal, nós vamos ter que ter muito cuidado com relação a isso. Essa taxa percentual aqui de 2,7, se você dividir por 100, tá certo? Então, ela vai ficar 0,027, tá certo? Vezes, professor, por que é que divide por 100? É justamente porque o percentual aqui, ó, tá certo? 2,7, você, né, por cento, a porcentagem. Então, você divide por 100. Então, vamos lá. De 12 mil, tá certo? De 12 mil vezes 3. Então, se nós calcularmos isso aí, tá certo? Vai dar, tá certo? Se você multiplicar 0,027 vezes 12 mil vezes 3, tá certo? Vai dar 972. 972, tá certo? É o que você deverá pagar, tá certo? De juro, tá certo? Então, o que é que acontece? E quanto é que você vai pagar? Ora, isso aqui é o valor que você vai pagar de juro, tá certo? É o que a primeira pergunta está perguntando. Quanto você vai pagar de juro? 973. E quanto você vai pagar o total? Ora, você pega o 12 mil, tá certo? Nós chamamos de montante. É quanto você paga, o capital mais o juro. Então, o montante vai ser o capital mais o juro. Quanto foi que ele pediu emprestado? 12 mil. 12 mil vezes, 12 mil mais a taxa de juros. Quanto você vai pagar de juros? 972. Logo, o montante vai ser 12.972. Você vai pagar, você pediu emprestado 12 mil, mas vai pagar 972 de juro, tá certo? E o total que você vai pagar vai ser 12.972. Então, repetindo, então o juro vai ser o capital, que é quanto você aplica, vezes a taxa, vezes o tempo. O detalhe
é que esse 2,7 aqui você vai sempre dividir, tá certo? Por 100, tá certo? Para ficar fácil a transação comercial, para ficar mais no final. Tem gente que já faz logo 5 sobre 100, mas o melhor é você pegar a taxa e dividir por 100 que fica mais fácil. Ok, pessoal? Então, olha, então o que nós podemos falar? Que o juro é igual a o capital mais a taxa, que é o percentual, vezes o tempo, tá certo? E o montante? O montante é o juro que você paga, tá certo? Mais o capital, tá ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí o que é juro, tá certo? E a formulazinha aí nesse sentido. Nós vamos fazer bastante exercício, tá certo? E aí a gente, ao longo da semana, na próxima semana, vamos trabalhar só juro. Agora, eu gostaria que vocês fizessem o exercício da página 25, tá certo? De 1 a 4. 1, 2, 3 e 4. Exercício da página 25. Exercício da página 25, de 1 a 4. Tá certo? A atividade de vocês aí. Tá certo? De 1 a 4 questão. Tá ok? Um abraço a todos. Qualquer coisa eu estou à disposição.